Bem, gente, vamos começar vendo um pouquinho sobre esporte de alto rendimento, tá certo? Em primeiro lugar, é importante que a gente entenda que existem mais ou menos duas definições do que é realmente esporte de alto rendimento, tá certo? Uma delas diz que os esportes de alto rendimento ou de alta performance são aqueles cuja finalidade é de se preparar fisicamente para determinada modalidade esportiva, seja qual for essa atividade esportiva pretendida. Os desafios e dificuldades a serem trabalhadas serão bastante similares. Quando a gente escuta essa primeira definição sobre esporte de alto rendimento, ela diz que se realmente eu tiver como objetivo me preparar fisicamente, eu já me enquadro no esporte de alto rendimento. Só que quando a gente realmente para pensar um pouquinho, não é bem assim. Continuando falando um pouquinho de esporte de alto rendimento, tá certo? Eu coloquei aí um profissional versus o amador, certo? Para que vocês entrem um pouquinho na cabeça de vocês, que é essa relação que a gente tem que ter. Que embora uma pessoa normal, por exemplo, ela tente alcançar realmente o seu melhor, que melhore a condição física, que melhore a condição psicológica, que se realmente ela se dedicar, ela vai atingir um nível muito bom de treinamento, mas é diferente de uma pessoa que realmente for um profissional daquilo, tá certo? Que ele vai ter aquilo, vai ter suas obrigações, os seus deveres, vai receber para aquilo, e assim, realmente é bem diferente. É importante que fique claro para vocês que o esporte de alto rendimento, embora aqui no Brasil a gente tenha aí como referência o futebol, a gente não tem realmente, hoje, na atualidade, eu diria, um jogador que seja referência de treinamento, aquele jogador que gosta de treinar, que gosta de se dedicar. Na realidade, os jogadores brasileiros, eles aparecem na mídia muito mais pelo que eles fazem fora dos campos, na realidade, do que eles fazem para realmente aparecer dentro do campo. Como a gente pode ver como referência no futebol, falando do futebol, o próprio Cristiano Ronaldo. Ele fora do campo, você vê realmente ele fazendo e cuidando da carreira dele de uma forma muito diferente dos jogadores brasileiros, né? Para vocês terem ideia, hoje uma empresa que quer fazer um contrato com o Cristiano Ronaldo, realmente são valores assim absurdos. E enquanto muitos dos jogadores brasileiros, que são realmente craques dentro de campo, fora do campo, eles não são realmente referência. Então, para que vocês vejam que é muito mais que realmente ser apenas ou ter apenas um rendimento excelente. Ele tem um conjunto de fatores que vão estar somando e muitas vezes abre mão de família, abre mão de festas, para realmente ser o melhor naquilo que ele faz. Dessa forma, o esporte de alto rendimento, esse atleta ele tem que vir realmente com tanto uma carga genética realmente muito boa, tanto realmente que ele tem uma preparação física de qualidade, uma alimentação saudável, né? Que ele tenha todo esse respaldo, desde quando ele saia das categorias de base até realmente ser bem aproveitado nas categorias superiores. Relacionando também mais uma vez com o futebol aqui no Brasil, a gente vê já muitas vezes que o atleta, quando ele já tem um certo destaque, vai ter logo uma pessoa ali que vai ser geralmente um empresário que trabalha com isso mesmo, que vai agenciar aquele atleta para que ele chegue realmente nas categorias maiores, vai de certa forma meio que de início dar aquela ajuda, né? Para que ele chegue, mas que na realidade é simplesmente uma ajuda financeira, onde ali ele é apenas um negócio, certo? O que acontece muito também é a parte psicológica, porque muitas vezes o atleta é muito jovem e a questão psicológica também ele não aguenta muitas vezes. A grande maioria sai do Brasil muito cedo, se afasta da família, não tem muitas vezes a referência de um pai ou o acompanhamento de uma mãe, e isso é muito ruim. A gente vê realmente os jogadores, principalmente brasileiros, se perdendo nessa fase aí. Muitos deles conseguem chegar
mas nesse momento que precisa um pouquinho mais de cabeça, que precisa realmente de um pouco mais de auxílio, eles não têm. As mídias, ela tem um papel fundamental em relação à performance do atleta, certo? Aos esportes de alto rendimento. Como muitas vezes os atletas brasileiros são muito fracos psicologicamente, eles ficam muito sujeitos às mídias, certo? As mídias em si, ela tem uma influência imensa, tanto na performance do atleta, quanto realmente nesse, como eu uso muito esse termo, endeusamento, porque realmente eles levam aquela pessoa comum, um atleta comum, citando aqui o próprio caso do jogador Neymar, que realmente a mídia endeusa ele, e ele acha isso também, só que ele não faz por onde, porque ele realmente é um atleta que não foi preparado psicologicamente, é aquele atleta que desde as categorias de base achava que era o melhor e achava que ia dominar o mundo, né? Infelizmente isso não aconteceu, né? Mas assim, a mídia fez com que ele chegasse lá e que realmente ele acreditasse nisso. Se a gente for parar para pensar um pouquinho, vamos para outro país, tá certo? A gente agora vai pensar um pouquinho nos Estados Unidos. Vamos pensar agora em esporte de alto rendimento, tá certo? Em outros países. Vou citar aqui logo os Estados Unidos, certo? Se a gente pensar nos esportes de alto rendimento nos Estados Unidos, a gente vai ver que não se resume apenas, por exemplo, ao futebol americano. Tem o futebol americano, tem o hóquei, tem o basquete, né? São muitos realmente. O beisebol também, que é muito forte. Em si, todos os esportes, eles têm uma valorização muito grande, certo? E tem investimentos para isso. A gente sabe que no Brasil se investe pouco, né? Faz uma mídia muito grande em cima de esportes, como o futebol, na realidade. E os outros esportes, infelizmente, os atletas de alto rendimento para sobreviver, tem que sair do Brasil para conseguir realmente algum tipo de destaque, algum tipo de reconhecimento também. Infelizmente é dessa forma. E muitas vezes são reconhecidos muito mais fora do Brasil do que realmente no Brasil, né? Triste isso. Mas vamos lá, voltando aqui para os Estados Unidos, a gente pode tomar como referência a NBA. A NBA, ela era uma liga de basquete que ela realmente precisou de uma reformulação muito grande para realmente atingir o que ela é hoje. Porque antes a referência do jogador de basquete americano era aquele jogador que era negro, em primeiro lugar, drogado, tá certo? E que se envolvia realmente com muitas coisas. Era aquele velho bad boy, né? E a partir do momento que realmente eles começaram a demonstrar um jeito diferente de realmente de ser, que na realidade de levar a sério tanto o esporte como performance, como o garoto propaganda ser um jogador de basquete, que o basquete ganhou as proporções que ele tem hoje. Aí para vocês entenderem um pouquinho que é justamente isso, que vem de um trabalho muito mais de base, realmente. E esse trabalho, infelizmente, não acontece aqui no Brasil. É um trabalho realmente muito pobre, sem apoio, sem patrocínio, certo? E a gente muitas vezes foca apenas no futebol, enquanto diversos outros esportes ficam a mercê realmente do anonimato ou do amadorismo mesmo, né? Pensem um pouquinho dessa forma, tá bem? E eu vou querer que vocês façam uma pesquisa que eu vou estar explicando aí no último slide, tá bem? Vamos lá, gente. Diante de tudo que eu expus para vocês aqui, eu vou querer que vocês produzam um texto, tá certo? Dissertativo, argumentativo, sobre a realidade do esporte de alto rendimento aqui no Brasil, tá bem? Esse texto deve ter no máximo 20 linhas e deve ser enviado uma foto. Vocês devem fazer no caderno de vocês de educação física, e essa foto vai ser anexada junto com a atividade que vai estar
sendo cobrada lá na sala virtual, tá bem? Beijo grande, se cuidem, coloquem as atividades em dia, tá bem? Beijo!